Fala pessoal, eu sou o Alex Silva e está começando mais um Lado B, um programa que busca debater temas relevantes com a visão daqueles e daquelas que não costumam estar nos holofotes da mídia, pelo menos não da forma que nós propomos aqui. Nesta primeira temporada, vamos abordar os impactos da pandemia de Covid-19 em diversos setores da sociedade. Hoje nós vamos receber no nosso programa o filho da dona Madalena e também do senhor Júlio, além de ser esposo da Tatiane. Ele é professor de escola pública na rede estadual de São Paulo há 11 anos, lecionando a matéria de sociologia, além de também dar aulas sobre direitos humanos e padrão social. Nós estamos recebendo aqui hoje o professor Marcos Chagas. Marcos, é um prazer recebê-lo aqui no Lado B. Prazer é meu. É importante o debate, o tema, e estamos aí para poder fazer essa discussão. E quem está aqui conosco também é o João Pedro, ele que vai estar junto comigo nessa conversa. Prazer recebê-lo aqui também, viu, João? Certamente teremos um papo muito proveitoso hoje, Alex. Sem sombra de dúvidas. E, Marcos, para a gente começar, para falar um pouquinho sobre essa questão do impacto na educação, falar sobre a pandemia, eu queria saber um pouco como era a sua vida, não só como professor, mas também a sua vida pessoal, ali em março de 2020, quando a pandemia começa a dar indícios de que chegaria no Brasil. A gente está no ritmo, né, na escola, naquele ritmo anterior, né, do trabalho que nunca foi fácil, né, dentro de uma escola pública, mas que a gente estava mantendo. A gente estava na educação numa discussão sobre a questão da aposentadoria dos professores, que estava passando um processo de mudança naquele momento no estado de São Paulo. Estávamos no debate da reforma do ensino médio, que a aplicação seria até 2024, então a gente estava fazendo essa reflexão dentro da rede, né? Tipo, naquele cotidiano, sem nenhuma expectativa daquilo que seria a pandemia inicialmente, né? E assim, estoura a pandemia, chega a pandemia no país, e uma das primeiras, no caso, atitudes é o fechamento, né, de alguns serviços, e também, no caso das escolas, com a suspensão das aulas presenciais. E até para a gente já iniciar esse debate, tem uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Península, que foi realizada em abril de 2020, com mais de 7 mil professores, e essa pesquisa mostrou que 83% dos professores não se sentiam preparados para as aulas, no caso, remotas, naquele momento. Era o seu caso? Você tinha alguma noção de que em algum momento você precisaria sair do convívio presencial com seus alunos para dar aula por meio de uma janela no computador? Não, acho que naquele momento não duvido quem estava preparado, assim, né? Porque a gente tem um ritmo e um aprendizado, né, que a gente tem com o tempo, com o ritmo da escola, e essa quebra e essa tentativa, né, que teve, né, de transitar para o meio online, para as atividades remotas, pegou todo mundo despreparado, né? Porque apareceu problemas que a gente não supunha, né? Que a gente não pensava, não era uma questão do cotidiano, das aulas, das escolas, e que foram aparecendo nessa condição, né? Como estabelecer o contato com os alunos, quais meios, os problemas que foram aparecendo, né? Porque acho que existia uma ideia de que a internet era um negócio assim universal, que todo mundo tinha, mas a partir daquele momento, né, a gente vai percebendo que boa parte dos alunos da rede pública não tinham acesso de internet e nem internet de qualidade nas suas casas, as dificuldades que se tinha de cada aluno. Então essas coisas não eram pensadas antes, não chegava a ser um problema, e aí naquele momento essas coisas vão aparecendo, né? Tipo, a gente vai ter que lidar com essas questões. Então, acho que é difícil dizer que estávamos preparados, né? Porque não era uma questão, não era um problema da rede, e a gente passou a ter que lidar com isso a partir daquele momento da pandemia, né? Só para a gente entender, entre o início da pandemia e a retomada das aulas, mesmo que de forma online, isso levou quanto tempo e como foi o processo de adesão dos alunos? As aulas são interrompidas ali no meio, né, de março de 2020, e aí o Estado foi adiantando, né? Adiantou as férias, adiantou os recessos, foi adiantando o que pôde. E depois teve essa tentativa de retomada ali para abril. A gente já começou, né, essas tentativas de retorno dentro do modelo remoto.
É porque todo mundo acreditava que não seria tão longo, né? Tipo, acho que as primeiras impressões que se tinha que se ia repetir o que foi lá da HN1, né? Seria 2 semanas, 1 mês e já estaria resolvido. A né? gente na Unesp, por exemplo, o primeiro comunicado que chega pra gente era que era um período de 15 dias. E aí esse período de 15 dias foi se alongando, foi se alongando, foi se alongando, e a gente só foi voltar em 2022 mesmo, de fato. A gente foi assim, né? Adiantou nosso recesso primeiro, de 15 dias, depois adiantou as férias, aí foi somando também, assim. E também era para ser só isso, aí conforme vai adiantando essas datas, né? E quando vocês perceberam a dimensão da pandemia no sentido de que acho que não voltaremos em semanas ou meses, há uma tendência de que isso seja talvez contínuo por um tempo. Qual foi esse momento? Acho que é um momento que tem a decisão de partir para o ensino remoto. Que aí a gente percebe que há o entendimento de que não vai ser de curto prazo, né? Que a gente não vai voltar para o modelo antigo, de que vai ter que se adaptar a um outro modelo. Acho que foi o momento que a gente percebeu, falando, peraí, acho que isso... Quem está olhando, pelo menos de cima, está percebendo que não vai ser para agora, então não adianta a gente atrasar só mais 2 semanas, só mais um período e está resolvido que o negócio vai ser mais a longo prazo. Então acho que esse é o momento assim, que a gente fala, não, vamos ter que conviver com isso. Né? De uma maneira geral, o Estado te preparou para conseguir seguir com esse ensino remoto? Não falo não só em relação, por exemplo, à tecnologia com um computador... ou até mesmo uma plataforma onde as aulas sejam disponibilizadas, mas realmente um preparo para se adaptar à realidade, adaptar a sua aula à realidade, que seria a realidade virtual naquele momento. Houve um preparo do Estado, o mínimo que fosse para que isso acontecesse? Não. Acho que a gente nenhum momento, nem de estrutura, né? Porque todo mundo teve que usar os seus equipamentos, suas internets, e nem de preparo para lidar, né? Tipo, com as ferramentas, com os problemas, né, que foram surgindo. E aparentemente o Estado se mostrou bastante incapaz de lidar com a realidade da própria rede, assim, né? Porque até uma opção que acaba fazendo o Estado, né, trazendo administradores de rede privada, e eles muitas vezes trabalham com a ideia de que a rede pública tem semelhanças com a rede privada e não encaram as realidades e as dificuldades da rede pública. Né? Então, não se trabalhou com outra realidade, e aí quando vai para a prática isso gera todas essas questões. Então, não houve um preparo para que a gente lidasse, né? Fomos, assim, a gente acabou lidando com muita coisa de maneira caseira mesmo, assim, tipo, que não foi preparo da rede, a gente que foi dando um jeito, foi ali pensando no âmbito da escola, como fazer com aquelas situações que estavam aparecendo. Né? E como era o processo de interação com os alunos nesse período? Eu imagino que houve um aumento da evasão escolar, mas assim, existia alguma forma de contato ou era muito impessoal? Na verdade, a gente não teve evasão escolar, né? Porque tipo, foi um período que não tinha muito como contar muita coisa, né? Tipo, esse período manteve as matrículas, foi... porque tinha essa discussão, né? Tipo, a gente vai colocar como invadido. Então, retirar a matrícula de um aluno que não tem internet e não acessa, aí como. Você, né, criaria um... E aí ficaria muito mais claro a questão da exclusão social, né? Tipo, o mais pobre seria desvinculado, inclusive, da escola. Assim, tipo, então, acho que essa condição não aconteceu. E há uma dificuldade, até pelos próprios alunos, pela questão da maturidade deles, por uma série de questões, como lidar com esse processo das aulas online. Né? É muito difícil manter os alunos online, de manter um ritmo de aula. Era pouca participação dos alunos, pouco envolvimento. Eles achavam muito maçante, né, esse processo online. E foi difícil assim, para que a gente não tivesse um ritmo, né, de aula, de produção com eles. E essa presença mesmo deles, né, que é a discussão que a gente fez na pandemia, né, abrir a câmera para poder, né, ter um contato mínimo. Então havia uma resistência por parte dos alunos. Muitos que vão logar, mas não vão estar presente mesmo. Né? Essas coisas que não eram um problema presencial e que viram uma situação ali nova para nós. Tem né? uma outra questão também, né? Em muitos casos, as crianças, né, por assim dizer, os alunos,
não tem um espaço adequado para estudo, né? Às vezes dividindo a casa com a família, com mais irmãos, não tem um espaço que seja reservado para isso, fica difícil também para que ele consiga manter a concentração, né? Exato, acho que a estrutura das casas, né? Tipo, tem algum outro que vai ter uma estrutura, mas vários não vão ter. Isso era perceptível, né? Quando você conseguia algum diálogo, aí você ouvia os gritos, ouvia os cachorros latindo, ouvia as coisas que estavam acontecendo no ambiente dele ali, e que ele, no meio disso, ainda estava tentando acompanhar a aula, né? Tipo, então, já é um meio pouco atrativo para ele, o ambiente ali não ajuda, então o esforço é sempre muito maior para conseguir manter, né, tipo, esse acompanhamento das aulas, né? Bom, você é um professor de sociologia, né? Sociologia, como um todo, ela estuda a sociedade, né? O desenvolvimento da sociedade. Primeiro ponto, como foi conseguir trabalhar uma matéria como essa sem o contato social, sem o convívio social desses alunos? E se você sente que depois que eles voltaram, se é que você conseguiu acompanhá-los, né? Depois que voltaram para o presencial, porque acredito que teve uns que devem ter se formado nesse meio tempo, se você vê que houve uma diferença no comportamento desses alunos na volta do presencial? Então, para ser sincero, esse período da pandemia foi muito difícil avaliar essa condição da produção da aula, assim, né? Tipo, porque você tem pouco retorno deles ali na própria aula, porque a aula de sociologia, pelo menos assim, da forma que eu desenvolvo, a aula é muito dialogada. Então, né, a gente coloca, eles se posicionam, coloca as opiniões, a gente debate temas, constrói ali. E online foi muito difícil fazer isso, né? Então, acho que a produção foi difícil de dizer que, sei lá, foi produtivo, assim. Acho que a gente fez o que deu ali no limite do mínimo, assim, tipo. E isso pensando que a gente atingiu poucas pessoas também, assim, porque uma boa parte dos alunos nós não conseguimos atingir com nada, né? Porque aí a dificuldade do contato deles mesmo, da estrutura para que eles tivessem acesso a conteúdos. O retorno que eu sinto até hoje em dia é a dificuldade deles de acompanhar um ritmo de disciplina, assim, com as aulas, por exemplo, de todos os dias para a escola, né, de acompanhar todo o conteúdo. Acho que a gente tem ainda hoje um reflexo de muita falta na escola, tipo, deles faltarem vários dias. No retorno, mais ali em 2021, a gente teve muita briga dentro das escolas, né? Que é os alunos que ficaram presos durante um período, né, importante da formação deles, enquanto pessoas mesmo, de convivência social, e que aí, de repente, volta para um espaço cheio de gente que ele tem de lidar, Sim. que tem que conviver. Então, a gente teve muitas brigas que foram sendo contornadas, que ainda existem, né, reflexo disso, mas eu vejo que o pior problema hoje em dia é essa questão das faltas. Assim, os alunos manter um ritmo de ir de segunda a sexta para a escola, manter aquela rotina, né? No nosso caso, não sei, eu já conversei isso com o João algumas vezes. Quando a gente volta para o presencial na faculdade, ficou uma sensação que já existiam alguns grupinhos, né? Que é normal dentro das salas, mas parece que a interação inexistiu depois depois que se volta. Cada grupo fica no seu canto e não tem uma interação tão grande. Foi de uma certa forma assim também na rede estadual? Eu acho que não. Eu vejo que, na verdade, eles vêm para a escola sedentos por interação, por esse contato, mas sem essa experiência, assim, sem perder um pouco, né, esse vínculo. Então, isso vai sendo recheado de conflitos, né? Então, imagina, são crianças, né, que estavam presas ali dentro do espaço, de repente chega num espaço já não mais vigiado pelos pais, né, dizendo, passou lá quase 2 anos ali, né, com os pais, e de repente ele está na escola sem os pais, com um monte de outras crianças, só que com a dificuldade de convivência. E me parece assim que, sei lá, acho que não de todos, né, mas acho que uma boa parte essa sede de alguns, um pouco mais de retração pela condição dessa falta de convivência, mas sinto que naquele primeiro momento ficou mais aparente, pelo menos, essa vontade deles de interagir, de ter contato, de conversar, falar, contar, né, toda aquela coisa que eles não tiveram naquele período. Né? Marcos, a gente vai assistir um vídeo agora, você vai acompanhar aqui na TV junto com a gente. A nossa equipe foi às ruas para perguntar para as pessoas como elas acham que foi o trabalho de um professor durante a pandemia. Então a gente vai acompanhar aqui agora o lado B da rua com a visão das pessoas
que é sobre o trabalho dos professores durante esse período de pandemia. Vamos lá. Qual você acha que foi a maior dificuldade dos professores durante o período da pandemia? A falta de dar as aulas, no caso, ficar distante dos seus alunos. Eu acho que principalmente a interação com os alunos mesmo fora da sala de aula, porque era uma coisa que já estava muito incomum e aí era uma coisa que eles tinham que se adaptar, né? Uma nova realidade que não estava ninguém preparado. Olha, o maior desafio foi a questão de adequar as aulas, principalmente a minha disciplina, que é cálculo financeiro, análise de investimentos, que é uma disciplina totalmente prática, dinâmica, que exige uma atuação direta, corpo a corpo, com o aluno em sala de aula. E a dificuldade é você transportar todos os assuntos para os slides. Por ter essa diferença, por ter esse afastamento durante a pandemia, talvez não tiveram muito controle, né? Que às vezes não tem o controle da situação dos alunos que estão realmente prestando atenção, dependendo da situação ou não, entendeu? A explicação, os gestos e tudo mais, entendeu? Ali a conectividade juntinhos toda semana, todo dia. Segunda questão foi a dispersão dos alunos, né? Então, os alunos ficaram muito desmotivados, não conseguiam acompanhar as aulas porque eles não estavam acostumados com esse tipo de aula, principalmente aqui o DAO, né? Porque é cálculo, sentiam muita dificuldade, havia muitas faltas, muitas desistências, muito trancamento de matrículas, porque se sentiam desmotivados pela questão que não dava. A gente percebeu com essas entrevistas que as percepções foram basicamente as que você trouxe aqui. Só que por um outro lado também tivemos movimentos que iam na visão de que era necessário voltar às aulas o quanto antes. E assim, era uma visão que foi puxada, por exemplo, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que num dos primeiros pronunciamentos dele com relação à pandemia, ele fala que é uma gripezinha e que pessoas deveriam, no caso os alunos, as aulas deveriam voltar, que não faria sentido naquele momento as crianças não estarem nas escolas. E além disso também, muitos pais que defendiam que as aulas voltassem, até por conta de precisarem trabalhar e não ter com quem deixar os seus alunos. A questão que eu faço para você aqui agora, Marcos, é o seguinte: essa visão que podemos considerar uma visão negligente com relação à pandemia, uma visão um pouco negacionista que se teve, tanto do ex-presidente como de grupos extremistas, como isso impactou na sua relação com os alunos e às vezes até na relação com os pais dos alunos? Você teve algum problema com relação a isso? A gente acabou tendo alguns problemas, porque naquele momento, né, parece que a gente discutir uma racionalidade, defender a ciência como parâmetro, parece que você estava fora do eixo, né? Era algo, parecia que você estava errado de considerar a pandemia, os problemas, os efeitos, né, que existia em relação à pandemia. Então, a gente acabou sendo cobrado por uma parte da sociedade que achava que os professores não estavam trabalhando, né? Apesar de todo mundo sofrendo ali com as dificuldades da estrutura que era colocada para a gente, mas parecia que não estávamos trabalhando, né? Então, teve essa pressão, teve todo esse efeito para que a gente retomasse, né, as aulas presenciais e todo esse processo, que a gente considera também que era muitas vezes até mais por uma questão econômica do que educacional, assim, tipo, era muito mais uma pressão de que criasse um clima de que nada estava acontecendo, então favorecer a reabertura e todo o processo, do que realmente a preocupação com a educação, porque não se teve, né, esse cuidado com a educação. Então, por exemplo, assim,
era um presidente da República, a gente tinha o discurso do governador do estado, mas a gente não teve, por exemplo, durante esse período, nenhum tipo de lei ou até investimento direto para mudar a estrutura da escola para que ela se tornasse mais adequada ao retorno, né? As escolas são mal ventiladas, as escolas são superlotadas, as escolas têm um monte de problemas estruturais em que a gente teve um tempo, digamos lá de 2020, num ano, um período que poderia passar por alterações para poder facilitar esse processo de retorno e não foi feito. Por exemplo, no estado de São Paulo, o governador, que na época era o Dória, por exemplo, ele não reduziu um aluno por sala para o retorno. Continua a mesma quantidade das salas lotadas antes da pandemia, continua depois. Né? E ele não aceitou fazer essa redução, mas criou retorno. Não foi feito nenhuma obra estrutural. Né? A gente teve um material produzido pelo Conselho de Arquitetura, demonstrando a necessidade da circulação de vento, como poderia ser feita alterações na escola. Nada foi feito. Só que se cobrava esse retorno. Então, não era uma preocupação com as pessoas, não era uma preocupação com a educação, mas que simplesmente criasse um clima de que nada estava acontecendo, mesmo que as pessoas estivessem morrendo, mesmo que tivesse os alunos passando por situações de morte dentro da família, as pessoas vivenciando isso, porque não era uma realidade distante, era uma realidade vivenciada, né, pelas pessoas. A gente perdeu colegas, professores que morreram durante esse período, a gente acompanhou a dor dos alunos de perder avós, perder pais, né, e a gente vai contornando toda essa condição ali naquele momento. Então, essa é a realidade que a gente está vivenciando e que foi desconsiderada aí por alguns discursos que tivemos naquele período, infelizmente, né? Desconsiderando a dor dos outros e o sofrimento que já estávamos passando. Né? E como foi esse processo de retomada? Os alunos, eles voltam mais receosos, mais eufóricos? Existia, por exemplo, alguma resistência em relação às boas práticas, como o uso de máscara, álcool em gel, enfim? Como foi esse contexto de retomada? Eu tenho um fato assim, né, que eu falo que no primeiro dia que eu volto para a aula presencial com alguns alunos, aí a gente estava já preparado para conversar das máscaras e tudo, colocaram um totem lá de álcool em gel na entrada. E aí, né, um aluno, por exemplo, estava passando alguma coisa na lousa, assim, eu viro para trás, assim, ele está com o chinelo na mão, com a máscara baixada, passando a mão na língua e esfregando no chinelo, tipo, para limpar o chinelo de alguma coisa. Meu Deus do céu. Não, a pandemia ali era uma coisa até menor, né? Tipo, mas houve essa dificuldade, né? Tipo, até mesmo porque essas coisas do paliativo ficou, às vezes, num discurso muito vazio e pouco científico, assim, né? Tipo, então, o governo do estado ofereceu máscaras de pano num período que já estava evidente que as máscaras de panos eram pouco eficientes. Então, era um pôr a máscara como se só o pôr em si já era o suficiente. Tipo, o próprio álcool em gel que virou uma coisa, né, que ele seria o salvador e todo mundo passa a usar também, já sabendo que o contato, né, tinha menos reflexo na questão da transmissão do que a respiração. Então, não se abriu uma janela a mais, né, só pôs a questão da máscara ali, com a dificuldade dos alunos, né, porque aí você vai perdendo pela própria forma da coisa, né? Eles estão trancados na sala lá em 30, tem que usar máscara. Daqui a pouco eles vão num pátio com 300 e precisam comer, todos vão tirar a máscara. Não faz sentido, né? Então, para eles vai perdendo, né? E na cabeça deles não vai fazendo esse sentido, né? E vai relaxando. E a gente teve um trabalho duro, assim, para ficar tentando manter. Para professor também, né? Por exemplo, da aula eu preciso beber água durante esse processo, com a máscara seca mais a boca. A voz fica abafada também quando você isso, fala. Você precisa colocar a voz mais alta, aí tinha que sair da sala para poder beber um gole de água para voltar para a sala, essa rotina que vai sendo criada. Né? E, Marcos, tem um outro ponto. No início de 2021 houve a aplicação do SAEB, né? Que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, nesse caso. E fazendo uma comparação, por exemplo, com o ano de 2019, ficou claro aqui no estado de São Paulo, ficou evidente que houve um retrocesso quando a gente fala nesse período de pandemia.
Porque os dados que no caso são trazidos diz o seguinte, que seja nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, como também nos anos do ensino médio, que houve essa questão do retrocesso. De acordo com os dados que foram divulgados pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, era necessário, por exemplo, evoluir 11 vezes mais no ensino médio, quando se fala da matemática, né, no ensino de matemática, para se alcançar o patamar que era de 2019. Então seriam, no caso, no mínimo 11 anos para alcançar esse mesmo patamar. E quando se fala dos alunos, no caso ali dos anos finais do ensino fundamental, esse tempo de aprendizagem perdida tem uma queda, mas é de 3 anos. Então também precisaria ter esses 3 anos para conseguir recuperar. E quando se fala no ensino médio, com relação à portuguesa, a língua portuguesa, melhor dizendo, esse período também é de 3 anos. Trazendo esses números, você acha que deu tempo de correr atrás do tempo perdido ou ainda há tempo para correr atrás do tempo perdido, tanto para vocês, professores, quanto para aqueles alunos que estiveram nesse tempo de pandemia? É um processo bem difícil e complexo, assim, né? Eu queria acrescentar uma coisa, assim, Alex, um pouco até fora da pergunta, né? Tipo, a gente naturalizou que o processo de educação à distância necessariamente deveria se dar de forma pela internet. E eu acho que isso foi uma coisa que a gente tratou como o padrão, que é o caminho. E a rede tratou muito nesse sentido. E a gente esqueceu que existiria outras possibilidades. Por exemplo, de material impresso, de criar uma rede que estabelecesse esse contato, essas entregas na casa. Poderia ter outros caminhos. E eles poderiam ser mais eficientes, inclusive. Usar rádio para isso, né? Como fala, a sintonia de rádio, né? Tipo a própria forma de transmissão via rádio. Você teria outros caminhos possíveis para poder lidar desse processo e não foi a escolha, e eles poderiam ser mais democráticos para poder conseguir acessar esses alunos, mas a escolha também foi política, assim, a intenção de estender a educação à distância antes da própria pandemia, e aí resolveram ir por esse caminho. Então, essas escolhas feitas, elas que trouxeram esses problemas, né? Porque não foi focado na preocupação da formação do aluno, mas sim de que era o momento de desenvolver essas ferramentas. Parecia até que a resistência a esse modelo partia dos professores, que havia um anseio dos alunos, né? Então, aquela coisa de que a juventude está antenada, conectada, então a gente precisa oferecer isso para eles, e quando chega aquele momento, vê que não é bem isso. Esse anseio de mudança na educação não necessariamente passa pelo uso de ferramentas como o grande processo de transformação, mas é o grande nicho de mercado, né, que isso tem, e por isso há a intenção de investir nesse modelo, tanto que passou a pandemia, o governo do estado ainda continua investindo nesse modelo. Continua ampliando esse modelo. A gente sofre hoje em dia, sem pandemia nenhuma, mas ainda continua com resquícios dessas ferramentas que ele tenta fazer com que os alunos se adaptem a esse modelo. Então, acho que isso ajuda a esse processo de prejuízo aos alunos, né? Tipo, as escolhas feitas durante esse processo. E aí agora o processo de recuperação disso passa também por uma preocupação com a educação, porque aí a rede tinha que estar preocupada, ao invés, né, de ter feito a reforma do ensino médio, ou ter instalado ela no estado de São Paulo no meio da pandemia, deveria ter feito outros processos, as escolhas que estão sendo feitas, né, de forçar os alunos a fazer trabalhos e atividades online, que não está dando certo, poderia ser outro caminho, porque, por exemplo, eu dou aula online ainda, para a rede ainda tem um resquício lá, e os alunos não acompanham, não vão, não tem esse contato, fica ali faz de conta, e o governo consta como aula dada, como processo feito. Então, como a gente vai recuperar? Que eram para ser aulas que realmente eram para acontecer e não está acontecendo, então acho que esse prejuízo ele tende a se estender e, inclusive, permanecer, né, se essas práticas ainda continuar para os próximos anos. Bom, Marcos, a gente vai chegando aqui nos finalmente da nossa conversa
E a gente vai para o nosso ping-pong. Eu vou te dar algumas palavrinhas e eu vou pedir para você, por gentileza, dizer o que essas palavras significam para você de uma forma bem sucinta, como é muito característica nesses programas, né? A gente não faz diferente aqui. E a primeira palavra é pandemia. Isolamento, tristeza, afastamento. Assim. E o ensino remoto? Uma farsa. Um faz de conta, um interesse econômico e não uma ferramenta de solução para a educação. E a educação? A grande vítima de tudo isso, né? Seja da pandemia, seja dos interesses econômicos por trás. Marcos, muito obrigado por estar aqui junto com a gente nesse no nosso lado B. Foi um prazer, a conversa ela foi muito boa, acho que a gente tinha mais coisas ainda para perguntar e ainda não acabou encaixando dentro do tempo, mas muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente. Esperamos poder conversar com você em uma outra oportunidade. Imagina, eu que agradeço. E a gente se despede aqui do nosso programa, está terminando essa edição do nosso Lado B. O Lado B é um projeto de trabalho de conclusão de curso dos alunos de jornalismo da Unesp de Bauru. No caso, eu, Alex Silva, o João Pedro e também o Guilherme Paladino. E esse programa está sendo produzido em parceria com a TV Unesp. Para você que esteve conosco, meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência e nós voltamos numa próxima com mais uma discussão muito boa aqui no nosso Lado B. Um abraço, tchau, tchau.